Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800. Olá! Está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o manifestar dos céus para que você experimente aquilo que Deus reservou para você e sua família. E nesta edição, última edição do mês de janeiro de 2026, você vai acompanhar aquilo que Deus fez aqui, neste início de ano. E eu tenho certeza que esse Deus que tem se feito presente na nossa casa, também se fará presente agora na sua casa. Essa semana ela foi cheia de eventos aqui na nossa casa. Tivemos o nosso primeiro Arena Royal Sisters, um dia onde as mulheres da Igreja Batista Imagine e de Uberlândia puderam se lançar aos pés do Senhor. Foi uma noite intensa, cheia da presença do Senhor e, é claro, onde mulheres receberam e desfrutaram do todo de Deus. Além de nos prostrarmos diante do Senhor, vidas foram salvas. Mulheres se entregaram ao Senhor para experimentar uma nova vida diante do nosso Deus. O Arena Royal Sisters não foi um encontro simplesmente para espectadoras, mas é um lugar de posicionamento, de alinhamento e resposta. Um lugar onde Deus trata o coração antes de liberar frutos. Milagres atraem, mas é a palavra que revela a postura do coração. Aqui, neste primeiro Arena, com as mulheres da Imagine, Jesus falou do solo, porque o coração define o fruto. Fomos confrontadas a alinhar o coração, a aprofundar as nossas raízes em Deus e escolher obediência acima do ativismo. Porque quando a palavra é prioridade, o fruto é inevitável. O encontro de mulheres, o culto de mulheres, acontece uma vez no mês aqui na Igreja Batista Imagine. E todas as datas são divulgadas em nossas redes sociais. Fique atento, porque no próximo encontro você pode participar. nós é inevitável. E nos nossos cultos nós temos ouvido da palavra do Senhor que tem nos direcionado, nos posicionado para que este ano realmente seja
um ano de testemunhos. Não podemos fugir daquilo que Deus determinou, mas precisamos dar uma resposta positiva ao nosso Deus, entendendo que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E quando ele vai à nossa frente, o nosso futuro é garantido. E esta palavra está disponível para você que está nos acompanhando, para você que quer conhecer mais de Deus. E a palavra, ela é aberta para que possamos ouvir e conhecer aquilo que Deus tem. Então este é o momento onde nós vamos meditar na palavra do Senhor através da vida do pastor Walter Procópio. Livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Você pode me ajudar? Fala com o irmão que está do seu lado. Tem um caminho mais curto. Fala com ele, tem um caminho mais rápido. Fala com ele, mas talvez Deus decidiu um caminho mais longo para você. Pois disse, olha o que Deus disse: para que em caso de guerra não se desanime e volte para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Olha que interessante. Eu vou falar sobre isso aqui porque não está na mensagem. Deus está dizendo, tem um caminho mais curto, mas é um caminho de guerra. Mas o texto bíblico está dizendo que eles saíram do Egito preparados para lutar. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está falando, tem um caminho mais curto. Mas nesse caminho mais curto tem guerra. Deus olha para o povo e Deus está dizendo, se eles forem para o caminho de guerra, eles voltam. Mas o próprio texto está dizendo assim, eles saíram preparados para lutar. Talvez você entrou aqui hoje, você está dizendo assim, pastor, estou pronto para a guerra. Eu não tenho dúvida que você está pronto. Mas Deus está olhando para você e está dizendo, você está pronto para a guerra, mas você não tem maturidade para ela. Estar pronto não é sinal de maturidade para aquilo que a guerra vai exigir de você. Você pode estar preparado fisicamente, mas não está maduro. Vamos voltar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestaram um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, e uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, durante a noite. E uma coluna de fogo para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sair não é o mesmo que ir embora. Sair é entrar em um caminho. E eu preciso que você entenda. Então, antes de eu começar a pregar, você pode levantar uma de suas mãos. Você pode declarar com muita fé. Você que está em casa também, declare com muita fé. Estamos de saída. Mais uma vez, declare comigo. Estamos de saída. Isso não é apenas uma declaração que nós saímos, por exemplo, de um ano e entramos em um novo ano. Essa declaração é muito mais poderosa. Essa declaração é muito mais poderosa. Eu já vou dizer para você, ainda bem que você veio. Porque esse culto vai repercutir nas próximas semanas nessa casa. Quando eu estou dizendo para você repetir comigo, estamos de saída, o que nós estamos declarando é que nós estamos sobre um movimento espiritual. Porque sair não é simplesmente ir embora de um lugar. Sair na Bíblia é obedecer a um chamado. Então sair não é apenas um movimento. Ao olhar para a Bíblia, olhar para toda a Bíblia, a gente percebe que sair é um movimento espiritual, é uma obediência. E eu te mostro isso daqui a pouco.
Há pessoas que fisicamente elas já avançaram, o tempo já passou, mas espiritualmente elas ainda estão presas em estações antigas. Eu atendo muitas pessoas, e é interessante que conversava com uma pessoa, eu nasci no ano de 1981, tenho 44 anos, e conversando com essa pessoa, ela foi me contar algo da história dela, de 1975. Nós estamos em 2026, ela ainda está presa em 1975. Ela ainda não saiu da experiência que aconteceu com ela lá atrás. Essa noite Deus está dizendo para pessoas aqui, chegou o tempo de você sair. E tem pessoas aqui que vão sair do trauma, vão sair do lugar da maldição, vão sair daquele lugar que estava te prendendo. É hora de você sair, é hora de você sair. Porque eu posso estar vivendo o ano de 2026, mas eu ainda estou preso a dores antigas. Eu posso estar no ano de 2026, mas eu ainda estou preso em decisões mal resolvidas. Eu posso estar vivendo o ano de 2026, mas eu ainda estou preso em fracassos que aconteceram lá atrás. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você, chegou a hora da saída. Ao olhar para a Bíblia, nós percebemos algo. Escute isso. A Bíblia é um livro de saídas. Acompanha para mim, eu vou te mostrar isso. A gente olha para Abraão. O que Deus diz para Abraão? Saia da casa da tua parentela. A gente olha para Ló e Deus vai dizer, saia de Sodoma. A gente olha para Israel e Deus vai dizer, sai do Egito. A gente olha para Elias e Deus vai dizer para ele, sai da caverna. A gente olha para os discípulos e Jesus vai dizer para eles, saem da pescaria, saem da rede. Quando a gente olha para a igreja, Jesus está dizendo, saia para o mundo. Quando a gente olha para a minha vida e para a sua vida, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando aconteceu o momento da trombeta, nós vamos sair dessa terra para estar com Ele na eternidade. Você talvez não entendeu. Evangelho é um evangelho de saída. Então você não tem o direito de ficar preso, porque evangelho é evangelho de saída. Evangelho não é uma mensagem de permanência em um lugar. Evangelho é uma mensagem de peregrinação, de transição, de caminhada. Ei. Evangelho não é um evangelho de permanência. Evangelho é um evangelho de peregrinação, de transição, de caminhada. É por isso, como seu pastor, eu me recuso a subir aqui para incentivar você a ficar parado do mesmo jeito, na mesma condição. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Está na hora de sair e está na hora de entrar em um tempo de promessa. Está na hora de viver experiências novas. Está na hora de você viver algo novo. Ah, pastor, eu vou ficar parado. Você não tem esse direito. Evangelho não é um evangelho de ficar parado. Evangelho é uma caminhada. Eu vim dizer para você, está na hora de você caminhar. Está na hora de você caminhar. Olha para o Novo Testamento. Como que a Bíblia nos chama? Ela nos chama de estrangeiros, ela nos chama de forasteiros, ela nos chama de peregrinos. Deus não te criou para ficar parado. Você precisa olhar para a sua vida hoje, e se ela está parada, ei, eu vim aqui para dizer, Deus vai movimentar as águas da sua vida. Eu vou falar. Deus vai fazer movimentar, nem que Ele tenha que fechar portas que estão deixando você acomodado. Eu vou falar de novo. Se você perdeu o emprego essa semana, tem um culpado, seu pastor. Olha como que a Bíblia nos define, Novo Testamento. Como que era chamado o povo de Deus? O povo do caminho. Porque fomos chamados para uma caminhada. Fomos chamados para uma caminhada. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque Paulo é um gênio. 1 Coríntios capítulo 12, está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que flui nos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está dando uma aula, Paulo está falando o que ninguém falou até aquele momento sobre dons espirituais. Então ele está trazendo um ensino sobre dons espirituais. E o que ele ensina em 1 Coríntios capítulo 12 é fantástico.
fantástico. E ele vai descrevendo os dons espirituais, mas ele chega no último versículo do capítulo 12. Ele traz uma expressão que eu queria usar ela para a sua vida hoje. 1 Coríntios 12, 31, Paulo diz assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então ele está falando dos dons e ele está incentivando eu e você. Busque os melhores dons. Então ele está dando uma lista de dons. Ele está dizendo assim, o que você vai buscar? Você vai buscar os melhores dons. Então ele ensina sobre dom, incentiva você a buscar os dons. Só que agora no capítulo 13 ele não continua falando sobre dons. Ele introduz um outro assunto. Qual é o assunto? Amor. E o interessante é que quando ele termina o capítulo 13 de falar de amor, ele volta falando sobre dom. Na verdade, Paulo está usando um recurso que era usado na linguagem grega no seguinte sentido: quando você estiver falando de um assunto muito importante, se você quer dar ênfase para ele, coloque um assunto no meio dele ainda mais importante. Por que Paulo está fazendo isso? Porque no capítulo 12 ele está ensinando sobre dons. E ele está incentivando você a buscar o quê? Os melhores dons. Então Paulo entendeu: se eu estou falando sobre dons e eu estou incentivando a igreja a buscar os melhores dons, se ele encontrar esse melhor dom, sabe o que ele vai fazer? Vai acomodar. Então Paulo, ele chega no último versículo dizendo assim: entretanto busque com dedicação os melhores dons. Aí ele fala assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, ele está dizendo assim: quando você chegar no dom, não paralisa não, não pare não. Tem um caminho ainda melhor, tem um caminho mais excelente, tem um caminho ainda mais excelente na sua vida. Eu vim para declarar para você: não pare aonde você chegou. Tem um caminho mais excelente, tem um caminho ainda melhor. Pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu vim dizer para você: tem um caminho ainda mais excelente. Tem um caminho ainda melhor para a sua vida. Você ainda não está vivendo tudo que Deus tem para você. Tem algo ainda melhor, tem algo ainda maior. Tem alguém que está crendo no que eu estou pregando aqui hoje, irmãos? Pastor, como que eu saio? A saída começa na mente. Você nunca vai sair de um lugar se primeiro a sua mente não sair dela. Ei, não tem nenhuma cadeia te prendendo, não tem nenhuma corrente. Pastor, por que eu não consigo sair dessa fase da minha vida? Porque na sua mente você continua preso. Na sua mente você continua o quê? Preso. Já percebeu que tem muito crente assim? Ele não entendeu que ele já tem uma liberação dos céus para ir, mas ele ainda está esperando o comando de alguém para poder ir. Não, é porque eu estou preso. Irmão, você não está preso. Não, pastor, porque tem maldição hereditária. Gálatas capítulo 13, Jesus já quebrou toda a maldição na cruz do Calvário. Pastor, por que eu ainda estou preso? Não é porque tem maldição, é porque sua mente ainda está no lugar da maldição. Então, antes de nós sairmos de um lugar, nossa mente precisa sair. Porque o maior desafio de Deus com Israel não foi tirar eles fisicamente do Egito, foi tirar o Egito de dentro deles. Nós ouvimos a palavra e nós precisamos falar com Deus. Falar, comunicar, nos relacionar com o Senhor. E Ele está disponível. Ele está disponível para falar ao seu coração e para se relacionar com você em uma vida de intimidade, em uma vida de constância. Precisamos entender que somos chamados para resolver problemas. E quando olhamos para a palavra, nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que estavam vivendo por situações desafiadoras e que entenderam o chamado de Deus. O propósito eterno de Deus é maior do que os nossos problemas. O Senhor sempre usa a nossa dor para restaurar algo. E o pedido não é apenas para nós mesmos, mas quando colocamos algo diante de Deus, precisamos entender que existe um propósito para que Ele responda às nossas orações. E assim como Tiago nos ensina,
Não podemos pedir mal, não podemos pedir apenas para os nossos prazeres ou as nossas vontades. Precisamos pedir conectado à vontade dos céus, onde Deus responde e alcança gerações. Destino não nasce em momentos de glória, mas destino nasce de momentos desafiadores, onde entendemos quais são os propósitos e a vontade dos céus para nós e caminhamos em direção àquilo que Deus já escreveu. Precisamos entender que a continuidade geracional nasce dentro das nossas casas e é a partir de cada um de nós que veremos gerações transformadas e vivendo o destino profético que Deus determinou. Eu já posso imaginar. Como é bom entender que Deus está disponível e que Ele fala conosco. Ele fala através de inúmeras formas e Ele quer falar com você. Nós estamos vivendo e experimentando o ano de testemunho. E aqui na nossa casa nós temos um devocional, onde durante todos os dias do ano existe uma palavra profética para que possamos experimentar o ano do testemunho. Se você também quer ter essa palavra para cada dia da sua vida através de um devocional, nos procure aqui em nossa livraria e adquira o seu livro devocional O Ano de Testemunho e tome posse de cada uma das palavras e liberações que os céus têm para você. E agora em fevereiro nós teremos a primeira conferência do ano. Conferência Ativando Destinos, porque nós precisamos iniciar esse ano debaixo da bênção, da direção e do mover dos céus. Como temos declarado, é um ano de testemunhos e para viver e experimentar tudo isso, precisamos ser ativados naquilo que Deus tem para nós. Dos dias 13 ao dia 17 de fevereiro, acontece aqui na nossa casa a Conferência Ativando Destinos. Confira agora quem são os nossos convidados e faça hoje mesmo a sua inscrição. Sabe como que vai ser o seu 2026? Você vai trilhar 2026 e o Senhor está dizendo, vai brotar provisão, pode ir, pode ir, pode ir. Vai ter mel no caminho, vai ter provisão no caminho, vai brotar, vai acontecer, vai chegar na sua vida. Mas preste atenção, para esta palavra fazer efeito na sua vida, você precisa se mover. Para esta palavra fazer a diferença na sua vida, você precisa fazer diferente. Algo novo vai acontecer na sua vida e você vai poder olhar para trás e ver como que você estava antes e onde Deus vai te colocar. Eu e você podemos cantar aleluia. Tem alguém comigo aqui essa noite ou não? Jesus te pega pela mão hoje e ele fala: Talita cumi, Talita cumi. Aquilo que achavam que era para destruição, eu vou fazer algo maior. O que ele quer fazer através de você não cabe na sua vida e nós precisamos aprender a pensar em legado. O Brasil não será transformado através de mim, não será transformado através de você, será transformado através de um legado deixado. Tem gente aqui falando, a minha vida tá tão corrida e eu não tô tendo tempo. Na verdade não é que você não tem tempo, é que para você não é mais prioridade. Mas Deus está usando essa conferência para te convidar para acessar algo extraordinário. Às vezes a gente cria um passinho da igreja, né? E uma palminha da igreja, assim. E o recado que você está mandando pro céu quando você faz isso é assim: Senhor, quando eu estava lá no mundo eu dei o meu melhor, agora eu trouxe esse restinho aqui pro Senhor. Tem que ir para cima, irmão. Quebrar tudo com força. A tampa da chaleira vai explodir. Vai! Estava esperando você, pra mim você
Você já sabe, nós somos uma igreja que não para. De domingo a domingo nos encontramos aqui no Complexo Imagine. E você é nosso convidado para estar aqui em um culto presencial. No domingo em 2 horários, às 9 pela manhã e às 18 horas. Lembrando que às 9 nós temos um culto especial para a melhor idade e às 18 horas também tem culto especial para os adolescentes. Segunda-feira, às 6 da manhã, acontece a oração dos homens e às 19h30, nosso culto em inglês. Terça-feira é o dia do culto fé, às 19h30. Quarta-feira, temos culto de libertação em 2 horários, às 4 da tarde e às 19h30. Quinta-feira, temos culto para a família, às 19h30. Sexta-feira, temos culto renovo, às 19h30 e culto Nesher, às 20 horas. E no sábado, para toda a juventude, a partir das 19 horas, o nosso encontro Hype. E para você que tem filhos de 2 a 13 anos, eles também cultuam ao Senhor e são ministrados na palavra. O culto Kids acontece aos domingos, às terças e sextas-feiras. Em qualquer um desses dias, você e sua casa são muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, nós esperamos por você e sua família. Estamos chegando ao final de mais um programa Imagine e eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Ele tem tocado o seu coração e tudo aquilo que Deus está falando através desse programa também você pode experimentar de forma presencial. Venha participar de um culto, traga sua família, seus amigos e viva aquilo que Deus tem para você. Eu encontro você no próximo final de semana ou em um culto presencial. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Milagres extraordinários é quando a gente pega problemas grandes. Sabe aonde você vive milagres extraordinários? É quando você encontra um problema muito grande. Eu vim dizer para pessoas aqui, sua vida está muito certinha. Deus quer colocar você no extraordinário, Deus quer colocar você no sobrenatural. Ei, se você tem fé naquilo que eu estou pregando, mude a sua oração, fala: Deus, manda o próximo. Próximo o quê? O próximo problema. Porque eu estou pedindo a Deus para o próximo problema. Eu estou falando com Deus: Deus, faz a casa ficar pequena para a gente ir para a próxima. Enche a casa e nós vamos para a próxima. Sabe por quê, irmão? Seu pastor não foge de problema. Porque aonde você vê problema, eu estou vendo oportunidade. Aonde você está vendo problema, eu estou vendo milagre. Aonde você está vendo problema, eu estou vendo a oportunidade de dizer para Deus: eu vou ser a solução desse problema. E aí, irmão, eu já estou orando para vir 10.000 lugares. Mas, gente, é 10.000 problemas. Não, não é não. É 10.000 milagres, solução, transformação, cura, libertação, família restaurada. Ei, empresário, ei, RH, quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800.